Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar o nosso assunto a respeito de avivamento e despertamento espiritual, porque são duas coisas muito próximas, muito correlacionadas. Então, quando a gente fala de avivamento, a gente está falando também de despertamento espiritual. E como eu já havia falado anteriormente, o avivamento ou o despertamento espiritual, ele não acontece o tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Em geral, ele acontece aqui, ali, de forma pontual. Em alguns lugares demora mais tempo, alguns lugares demora anos, outros lugares é questão de meses ou semanas, meses. Então é muito, não há uma fórmula, né? Não há uma maneira assim de colocar tudo dentro de uma caixinha. E os avivamentos, né, são fundamentais na igreja para nos tirar do marasmo, para nos tirar às vezes do desânimo, mas é só Deus que faz, no tempo dele. No entanto, nós temos a nossa parte, e é isso que a gente está vendo, à medida que a gente aprende um pouco sobre os grandes avivamentos que vieram sobre nós, né, a humanidade, desde Jerusalém, desde 2000 anos atrás. E é muito importante a gente perceber, estudando a história dos avivamentos, que Deus não nos abandona, que Ele não nos deixa, que Deus, ele não faz raios e trovões, né, espirituais o tempo todo, mas de tempos em tempos ele sacode a sua igreja, derrama fogo, derrama poder, derrama graça e nos leva para o evangelismo de uma forma assim muito intensa, para missões, para oração pelos doentes, pelos cansados. O Espírito Santo atrai pessoas, muitas pessoas, à conversão e assim por diante. Então, rever a história é muito importante para a gente conhecer o agir de Deus e esperar avivamento, né? Ter um espírito pronto para o avivamento, né? Joel 2, 28 fala, porque isso não é de agora, né, meus irmãos? Desde lá de trás que Deus promete, Deus envia momentos de Israel do Antigo Testamento também teve seus momentos de avivamento, de despertamento espiritual, né? Então isso não é uma coisa nova. Mas Joel diz assim: "E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias." Isso aconteceu em Pentecostes, mas não somente lá. Vários momentos da história, essa profecia se cumpriu. Porque profecia tem essa coisa de camadas, né? Uma profecia, ela pode servir para vários momentos da história, ela pode ser aplicada, cumprida em diferentes momentos da história, né? Bom, continuando, em 1703, nos Estados Unidos, nasce um homem, uma criança, né? Mas que se tornou um homem muito conhecido e muito importante nas histórias de avivamento, que é o Jonathan Edwards. Ele ele cresceu numa época em que os moravianos estavam assim a todo vapor lá na Alemanha, estavam fazendo suas reuniões de oração, estavam enviando missionários para todos os cantos da terra, estavam evangelizando, já haviam mandado pessoas para os Estados Unidos, missionários, né, para os Estados Unidos, para as colônias americanas, colônias, na verdade, inglesas, né, mas nos Estados Unidos, e estavam crescendo no seu escopo de influência, não apenas na Alemanha, mas sobre a Europa e além mar.
Ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, né, tem um pouquinho de poucos anos de diferença daqui e dali, mas é no mesmo tempo, na mesma geração. John Wesley, estava na Inglaterra, com seu movimento, seu clube da santidade, andando a cavalo, como eu já falei para vocês, né? Muitos e muitos e muitos, milhares de quilômetros para evangelizar, para ensinar, para discipular. Wesley estava fazendo todo aquele movimento que a gente já comentou aqui e mudando a história da Inglaterra. Muitos dizem que, muitos historiadores cristãos, né, teólogos, que a Inglaterra não teve um banho de sangue, teve uma revolução pacífica por conta desses avivalistas, desses homens de Deus. Não foi o mesmo caso da França, que na mesma época teve uma revolução que matou milhares e milhares, né, muito sangrenta, porque não tinha esse mesmo teor, né, não tinha esse ambiente da presença de Deus. Bom, ali o Jonathan Edwards, ele aprendeu com esses avivalistas, com esses homens de Deus, pregação ao ar livre. Para nós hoje, meus irmãos, falar assim, a pregação ao ar livre é coisa muito comum, porque nós crescemos com isso. Desde a nossa infância, a gente tem pregações ao ar livre aqui no Brasil. No entanto, isso é um modo de pregar e de ensinar relativamente novo. Não se fazia isso até alguns séculos atrás. Né? Na Inglaterra, e não só na Inglaterra, na Europa em geral, a pregação ela era feita somente dentro da igreja, de uma maneira muito litúrgica, muito formal, de acordo com os ritos e com os costumes das diferentes denominações, mas geralmente algo muito contido, muito muito contido, né? Não era algo assim espontâneo e livre, mas fazia parte de uma formalidade litúrgica. E o Wesley, lembra que eu falei? Ele começou a pregar nas ruas, porque ele não foi aceito dentro da igreja, dentro da denominação, dentro do sistema. E outros, Wesley aprendeu de outros, tá? Nem surgiu com Wesley, mas com um grande amigo dele, né, contemporâneo, que começou a pregar nas ruas, e Wesley pegou aquilo rapidinho e expandiu. E aí, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards começa a pregar ao ar livre, fazer muitas pregações, muitas ministrações ao ar livre, e juntava muitas pessoas. Ali começaram ondas de avivamento, um despertamento na América, naquela região leste da América, né? Ali onde tem Nova York e aquela parte do país. Mas depois ele começou a ir para outras partes da América também. E, por incrível que pareça, uma das coisas interessantes desse avivamento do Jonathan Edwards era que fazia filas quilométricas, especialmente de jovens, para conversar com ele, para confessar pecados e arrepender e pedir a oração. Então, muita confissão de pecados, muito arrependimento. Todo avivamento carrega este elemento fortíssimo, né? Sem o qual o Espírito Santo não tem a liberdade de agir. E uma mensagem famosa do Jonathan Edwards, que hoje o título assim arrepia um pouco a gente, porque é muito estranho para nossa sociedade pós-moderna, mas com este sermão ele trouxe milhares para Jesus. E o título do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, nós tivemos o Jonathan Edwards, que foi um dos precursores do avivamento e do despertamento espiritual na América. A seguir, em 1792, nasceu Carlos Finney, né? Lá na América também, nos Estados Unidos. Então ele já atuou muito nos anos de
1850, por ali, né? Um pouco antes até, mas ele atuou já um pouco mais velho, ele não era assim um jovenzinho, não. Ele era um lawyer, ele era um advogado, e ele conhecia muito da lei, e ele era ateu. E ele converteu, assim, quase que sozinho, né? Lendo a lei e buscando na Bíblia sobre a lei de Deus. E ali ele percebeu que, puxa, uma lei tão perfeita como esta, tem que haver alguém por trás disto. Ela não vem por acaso. E ali ele conheceu Jesus. E só nos anos de 1850, por aí, em um ano mais ou menos, em um ano, ele ganhou, né? Ele com outros, né? Porque ninguém trabalha sozinho. Mais ou menos 100 mil almas para Jesus, 100 mil pessoas, né? Para Jesus, que ninguém chega como. Não chega uma alma para Jesus, chega um ser humano, né? Ele ganhou 100 mil pessoas para Jesus em um ano. E por que se sabe? Porque naquela época, tem que entender que, né, que a sociedade, a maioria das pessoas eram cristãs, né? Eles eram cristãs, muitos cristãos nominais, mas basicamente todo mundo era protestante, digamos assim. E eles tinham o jornal da cidade, todo mundo tinha o jornalzinho na sua cidade. E o redator do jornal, o jornalista, né? O repórter, que ia atrás das novidades, do que estava acontecendo, eles escreviam sobre o avivamento. No caso de Carlos Finney, eles até faziam uma previsão quando o avivamento ia chegar naquela cidade, de acordo com se ele estivesse numa cidade próxima, eles calculavam a quantos quilômetros por hora a onda de avivamento estava andando, estava viajando, né? E eles anotavam as conversões. Cada reunião que ele fazia, e ele fazia muito, o Carlos Finney, pregando sobre a lei de Deus. Então, foi como Deus usou aquele despertamento, né, na boca de um advogado, a lei de Deus. E era dessa forma que as pessoas eram convencidas do seu pecado. E claro, ele era um homem de muita oração e jejum. Assim, muita mesmo, sabe? De horas de oração. Quando eu falo horas, muitos desses avivalistas eram às vezes 5 horas orando por dia. John Wesley, por exemplo, ele no grupo dele, né, que começou a formar a princípio a intenção não era esta, mas no final uma denominação, né, um grupo de pastores que se chegou a ele. Então, e ele enviava para pastorear os novos convertidos. E ele não aceitava ninguém na equipe dele, nenhum pastor, que não jejuasse pelo menos 2 vezes por semana, né? E aqui Carlos Finney, na América, aprendeu isso de Wesley. E ele fazia muito jejum também, muita oração por avivamento. Antes, né, de começar o grande avivamento com o Carlos Finney, depois que ele converteu, ele começou a orar por avivamento, pelo derramar do Espírito Santo. E mudou o clima espiritual daquela região, de uma forma tal que uma vez ele foi numa fábrica de tecidos para orar pelas pessoas, né? Uma fábrica têxtil. Só dele chegar lá, antes dele começar a orar, as pessoas começaram a chorar e confessar pecados e não conseguiam trabalhar, né, nos teares, não sei no que lá, né, nas máquinas, não conseguiam. E o choro, o pranto foi tão grande que o dono da fábrica falou: hoje ninguém trabalha, hoje é oração, hoje é confissão de pecado. E John Wesley não, Carlos Finney passou assim o dia naquela fábrica, né, ministrando aos funcionários, aos empregados. De uma outra vez, ele estava num trem viajando nos Estados Unidos. E ali ele começou a falar, começou a ministrar. O trem, as pessoas no trem, elas ficaram tão agitadas, chorando, confessando pecado, clamando a Deus, que o maquinista teve que pegar o trem, levar para a cidadezinha mais próxima, parar o trem
E durante 13 horas ele não saiu do lugar, o trem não saiu do lugar, porque o povo dentro do trem clamava a Deus, orava, botava a boca no pó, ajoelhava, confessava seus pecados, e Deus estava derramando fogo, avivamento naquele trem, né? Então, sem falar que muitos bares se fecharam, prostíbulos se fecharam naquela região, né, naquele período. Prisões também, algumas se fecharam, por quê? Porque não tinha ninguém para colocar na prisão. Pois bem, mais ou menos neste mesmo período, quer dizer, nós temos um avivamento em Gales. Na verdade, o avivamento de Gales aconteceu de 1904 a 1905. Gales, né, um país lá da Europa, ali próximo ali da Inglaterra. Bom, então em 1878 nasceu o Evan Roberts. Mas o avivamento em Gales nem começou com ele. Começou com jovens mesmo. Ali tinha muitos trabalhadores nas minas de carvão. E o povo era um povo muito pobre, muito, quase passava necessidades. Mas já tinha algumas senhorinhas orando, pedindo avivamento, já por algum período, né? Bem anônimas. E aí, um dia, numa simples reunião de jovens, muitos daqueles jovens eram, inclusive, trabalhadores nas minas de carvão. Trabalhavam duramente durante o dia. Lembre, meus irmãos, que naquela época não tinha direitos, trabalhistas, não tinha nada disso. As pessoas trabalhavam, em geral, 12 horas por dia. Era muito tempo, era trabalho pesado mesmo, né? Para poder colocar o pão na mesa. E à noite, alguns jovens estavam orando na igreja. Poucos jovens, poucos. Numa reunião, tiveram a reunião e começaram a orar. E aí um jovem falou assim, uma jovem, para ser mais precisa: eu te amo, Jesus, de todo o meu coração. Frase tão comum, né? Eu te amo, Jesus, de todo o meu coração. Mas aquela frase carregava fogo nela. E o Espírito Santo desceu. E aí outros jovens começaram a clamar: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Observe que o avivamento é obra do Espírito Santo, porque ele que está aqui, essa é a época do ministério dele mais de frente, mas tudo que ele faz, o Espírito Santo, é para enaltecer, é para glorificar Jesus. Então, com essa simples frase, o avivamento desceu em Gales. E as pessoas começaram a orar, os jovens, e não queriam sair da igreja. E vinha mais pessoas e entrava e era compungido pelo amor de Deus, pela presença do Espírito Santo. Porque nessa hora, pelos relatos que a gente ouve, meus irmãos, o cansaço vai embora, a fome vai embora, é algo sobrenatural mesmo. E as pessoas querem ficar ali se derramando aos pés do Senhor, confessando pecados, pedindo perdão uns aos outros, pedindo perdão ao Senhor Jesus, dedicando suas vidas a Ele, clamando, chorando pelo mundo, chorando pelos pecadores. E foi isso que aconteceu em Gales. E ali aí entra esse moço que é esse Evan, que é o protagonista do avivamento de Gales. Sempre assim, o avivamento começa com, quase sempre, né? Pessoas anônimas, pessoas comuns, jovens na maioria das vezes, mas às vezes Deus traz um ou outro para usar como protagonista, como aquele que vai à frente, como aquele que puxa o bonde, né? Puxa a coisa. E o Evan, ele pregava, assim, e diz que a pregação dele era uma pregação até muito simples, mas ela era carregada da graça, do poder, ela atraía como um magnetismo. E aí, uma das coisas que ele clamava a Deus era: nos mande quebrantamento, quebra o nosso coração, era como ele falava, né? Quebra o nosso coração. E ele clamou a Deus por 100 mil almas. E dizem que durante aquele, não durou nem um ano aquele avivamento, mas ele foi muito grande. 100 mil almas vieram para Jesus. Mas lembra que Gales era um país pequenininho. 100 mil almas era muita alma, muita gente, né? 100 mil pessoas, eram muitas pessoas. E o Evan, ele dava 4 orientações para a sua
para as igrejas, que ele pregava, ele era itinerante, pregava aqui, ali, acolá e tal, né? E ele era muito jovem mesmo, seus 20 e poucos anos. E ele dava 4 orientações, que é uma, confesse todo o pecado conhecido. Então, ele colocou o povo de Gales para confessar os pecados deles. E a gente, hoje em dia, a gente é tão assim, a gente quer se proteger tanto, né? A gente tem tanto receio que outros conheçam nossos pecados, nossas fraquezas. Mas quando vem o poder de Deus, quando vem o Espírito Santo, acaba a vergonha, acaba tudo. Porque eu imagino que a gente percebe a grandeza do amor de Deus e a gente é envolvido, é abraçado nesse amor, embalado no amor dele, né? Nas palavras doces do Espírito Santo. E aí, meu filho, ó, tô nem aí, que sai, que conheço meus pecados. Tudo que pode atrapalhar minha comunhão com Deus, eu vou botar para fora mesmo, eu vou vomitar, eu vou gritar, eu vou falar. E aí, aquilo se torna comum na congregação, né? O pecado vai saindo pela boca das pessoas. Né? Outra orientação que ele dava, remova toda dúvida, toda instabilidade, ou seja, fé, né? Fé. Retire a estabilidade, retire a dúvida do seu coração. Trabalhe com o Espírito Santo para que essas dúvidas, essa instabilidade saia de você. E a terceira orientação que ele dava é obediência imediata ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou? Quero nem saber, vou responder agora com obediência. E a quarta, confesse Jesus publicamente. Então, tem até uma coisa engraçada nesse avivamento, esse avivamento de Gales. Ele é muito conhecido, muito estudado né, por aqueles que estudam avivamento, falam sobre avivamento. Mas, sim, também tenho que dizer que as igrejas ficavam abertas o tempo todo. Então o povo orava assim, madrugada dentro, dia, noite, era 24 horas, oração, gente chegando, gente saindo. E uma coisa engraçada, né, que assim, estranha, mas faz parte da história. Que naquela época vocês têm que lembrar que a gente não tinha carro, a maioria usava cavalos, carroças, né, charretes. E então todo mundo tinha o seu cavalo, todo mundo não sei, mas é como assim, ter um carro, né? E também os trabalhadores usavam os cavalos para o trabalho nas minas. Só que aquela turma de Gales era muito boca suja, muito faladora de palavrões, xingava os cavalos, gritavam com eles. Quando o avivamento caiu, diz que houve uma rebelião dos cavalos. Os cavalos não obedeciam seus donos, sabe por quê? Eles estavam acostumados com os gritos e os palavrões. Aí, de repente, Deus transformou no coração dos donos, eles falavam com os cavalos com mais brandura, com mais civilidade, os cavalos não sabiam reconhecer aquilo como ordem, e aí pararam de obedecer os donos. É uma coisa engraçada da história do avivamento de Gales. Não podemos deixar de falar do avivamento da Rua Azusa, em 1906. Esse avivamento durou um pouco mais de tempo, ele durou aproximadamente 3 anos. Rua Azusa, onde é essa Rua Azusa, né? Rua Azusa, uma rua da Califórnia, de Los Angeles, e havia primeiro eles começaram, antes da Rua Azusa, o avivamento começou numa casa, era uma casa de um grupo de pessoas, e ali Deus começou a agir. Diz que a casa ficava tão cheia, tinha uma varanda assim, que o povo tinha medo deles caírem da varanda, porque de tão lotado, as casas de madeira, né, de 1905, 1906, então, lá nos Estados Unidos. Então, aquela casa ficava abarrotada, e ali Deus começou a agir de uma forma, assim, muito, vamos dizer, muito aberta, muito livre, com curas, com o toque do Espírito Santo em mulheres, crianças, jovens, negros, porque a sociedade americana naquela época era terrivelmente dividida entre negros e brancos, mas ali os negros, esse movimento ele foi muito capitaneado por negros, por
filhos de escravos, né, descendentes de escravos. Filhos mesmo, porque tinha pouco tempo que a escravidão havia não a escravidão, a escravidão havia sido cancelada, né? As leis vieram para liberar os escravizados. E então estava ainda naquela mesma geração. E aí depois a casa lotava tanto que eles decidiram alugar um galpão velho na Rua Azusa. Então esse galpão velho era na verdade um antigo estábulo. Lembra? Ainda é a época dos cavalos, das carroças, das charretes. Então era um antigo estábulo, um galpão velho, bem detonado. Você olha as fotos, bem detonado. E esse galpão, ele lotava, ele enchia, pessoas vinham, gente de outros países até, porque muitos eram curados. E nesse ínterim, quem foi aquele que foi o protagonista desse avivamento? Foi o William Seymour. Ele era um negro, filho de escravos do sul dos Estados Unidos, mas que acabou chegando lá em Los Angeles. Ele era cego de um olho, porque ele teve varíola quando criança e ficou cego de um olho. E era um homem simples, humilde, não era um homem de estudos, assim, apesar dele ter tentado estudar um pouco teologia, mas ele não podia participar do curso, né, ou do lugar onde era ensinado, das aulas de teologia, porque ele era negro. Então ele sentava do lado de fora e ficava tentando ouvir um pouco a aula para poder pegar, né? Tamanho era a sede dele, tamanho era o desejo dele por conhecer Deus, conhecer a palavra. E aí, então, William Seymour chegou nesse galpão velho e ele era o pastor, o pregador, o ministro, né? Então, ainda que tão simples, tão pobre, ele veio de uma situação socioeconômica de muita pobreza, mas ele era um homem de muita oração e tinha muita sede por avivamento. Então, como eu disse, não tem mágica, mas certamente Deus tem os seus princípios de como ele envia avivamento. E a gente sabe que um deles é oração, é o clamor por avivamento, é o desejo pelo derramar do Espírito Santo. E assim foi, não somente William, mas todo aquele grupo da Rua Azusa. Então, esse foi um avivamento, assim, de onde Deus misturou, onde Deus bagunçou, no bom sentido da palavra. Deus misturou, né? Os negros, os brancos também iam, porque o poder de Deus estava descendo. Então, assim, brancos e negros na mesma sala, no mesmo salão, né? Crianças, muitas manifestações do Espírito Santo. Então, denomina-se este avivamento o avivamento onde nasceu o pentecostalismo. Foi a partir daí que se espalhou pelo mundo. E uma das pessoas, uma não, duas, né? Duas pessoas que vieram para o Brasil, eram suecos, ficaram um tempo lá na Califórnia, ali na Rua Azusa, né? Bebendo esse avivamento. E depois vieram para o Brasil, para Belém do Pará, e começaram a igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então, a Assembleia de Deus, ela nasceu desse avivamento da Rua Azusa. Não somente a Assembleia de Deus, mas praticamente todas as igrejas pentecostais. E depois carismáticas, né? E hoje neopentecostais. Então, essa linha do pentecostalismo, assim, da forma como funciona hoje, nasceu ali no avivamento da Rua Azusa. E os dois que vieram para o Brasil, os dois suecos, que vocês devem saber, né, muito bem, Daniel Berg e Gunnar Winger, que trabalharam muito ali em Belém para implantar as Assembleias de Deus. Este avivamento foi chamado de o avivamento da
unidade, porque ele uniu raças, ali chegavam prostitutas e se convertiam, então ele uniu pessoas que vinham de um mundo muito caído, bêbados, né? Se hoje fosse hoje, a gente falaria drogados, né? Mas não tinha muito drogado naquela época, tinha uns bêbados, aquelas pessoas arrasadas, né? Do fundo do poço. Esse avivamento uniu crianças, né? Um movimento lindo de crianças a partir da Rua Azusa e as igrejas, muitas das igrejas que nós temos até hoje, incluindo a Assembleia de Deus, que se não é a maior, é uma das maiores denominações do Brasil. Então, meus irmãos, como já falei, Jesus vem, a Bíblia fala, para aqueles que o esperam. Então, parafraseando esse texto, eu digo que o avivamento vem para aqueles que o esperam, para aqueles que buscam, aqueles que desejam, aqueles que vão, oram, né? Oram, jejuam, clamam ao Senhor incansavelmente. E então ele derrama o seu avivamento, o seu despertamento, porque Deus quer fazer isso, é do coração dele fazer isso. Então não é nada difícil para o Senhor, mas nós temos que estar com o nosso cálice limpo e receptivo para que o Espírito Santo possa operar nas nossas vidas e através de nós. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Deus abençoe, viu, meus irmãos?